Olá, pessoal, tudo bem? Olha aqui de novo, tentando tentando fazer uma live, tentando passar alguma coisa das minhas experiências e respondendo algumas perguntas também. Novamente, eu sempre digo, não tenho nenhuma intenção de ser oráculo da verdade, a intenção é apenas compartilhar informação com vocês. E eu espero, essa é a minha expectativa, que algumas dessas informações possam ser úteis para os seus negócios, também questões de vida, porque normalmente a gente costuma tentar separar a nossa vida pessoal, política, negócios, e na verdade tudo caminha junto. Uma coisa puxa a outra. Uma das perguntas que muitas pessoas me fazem, talvez por uma curiosidade, né? Como a gente pode internacionalizar nossas empresas? Bem, vocês sabem que eu tenho uma experiência há alguns anos atrás, eu acho que por volta do ano 2011 nós abrimos uma empresa no México e depois seguimos fazendo alguns outros negócios. Primeiro, eu quero dizer para vocês que a expectativa é sempre melhor do que a realidade. Qualquer atividade profissional, empresarial, no nosso próprio país, ela já não é fácil. Quando você vai para o mercado internacional, ela, as exigências são muito maiores e as dificuldades que você vai encontrar também. Mas isso se dá principalmente se você não estuda em profundidade o mercado, né? É muito importante, antes de qualquer decisão empresarial, principalmente numa situação de internacionalização, você estudar muito bem o mercado e fazer a pergunta: por quê? Por que eu devo internacionalizar a minha empresa? É simplesmente pela busca de moeda estrangeira, né? Dólar? É por uma paixão pessoal? Enfim, você tem que ter essa resposta muito bem respondida para que depois você possa tomar ações concretas, né? Sabendo que as dificuldades para você se instalar, para você absorver a cultura empresarial daquela localidade, elas não são pequenas, né? É, quando você está num país latino-americano, talvez até um pouquinho menos difícil, vamos dizer, não é mais fácil, é menos difícil, porque mais ou menos a mentalidade ela é um pouco parecida em alguns aspectos. Não quero dizer que isso é bom, né? O europeu, o americano, normalmente eles são bem mais exigentes do que os hispanohablantes aqui e no caso nosso brasileiro, né? Eu sempre costumo fazer uma brincadeira que eu digo que um engenheiro alemão, ele, se a conta, o cálculo pede 0,21, ele não vai buscar nem 0,19 e nem 0,22, ele vai perseguir a meta da perfeição. Enquanto um engenheiro brasileiro ou latino-americano em geral, e aqui eu quero até exceptuar um pouquinho alguns países, no México e no Chile não é assim, na Colômbia também eles têm uma mentalidade que buscam bastante a precisão, mas aqui no nosso Brasil é assim, não é 0,21, 0,22, tudo bem, está na média, ou 0,19, está na média. E isso para o estrangeiro, né, principalmente para o europeu, é muito complicado, né? Eles não costumam entender muito bem isso, essa forma de lidar com as coisas. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai enfrentar numa internacionalização de uma empresa são as barreiras culturais, a forma com que se faz negócios. Bem simples. Enquanto no Brasil, por exemplo, você atrasar 15 minutos, 20 minutos, está na média, lembra disso, está na média, para o alemão, para o britânico, para
pro japonês, para o chinês, para esse povo todo, é muito complicado absorver isso. Então, eu acho que o primeiro passo realmente é você entender a cultura local e tentar se adaptar ao máximo. E esse processo é um processo doloroso, muito doloroso, porque nós passamos a vida inteira fazendo negócios de determinada forma e quando você vai encarar a realidade internacional, você quer levar junto consigo a sua cultura empresarial para que outros possam se adaptar a você. E isso nunca vai acontecer, né? Então, a maior dificuldade que eu vejo de empresas quando vão buscar o mercado exterior, se eu posso enumerar, a primeira é essa: querer fazer negócios com estrangeiros como se estivesse fazendo com brasileiros, né? As maiores dificuldades com os clientes, os fornecedores que normalmente a gente lida e tudo mais, é isso. Você tenta muitas vezes explicar para o cidadão, olha, não é assim que funciona. Não, mas eu estou acostumado a fazer assim. Bom, quero te dar uma triste notícia. A sua forma de pensar não tem nada a ver com o negócio. E o estrangeiro está pouco se lixando para o que você pensa ou você deixa de pensar. Ele quer fazer, já que ele é o pagador, ele quer que você se adapte a, aos padrões internacionais de negócio, né? Eu ouvi uma vez uma repórter de uma determinada emissora, que eu não vou falar, mas ela estava entrevistando o dono de uma fábrica de pinguins de geladeira. E ela, muito jocosa, engraçadinha, fez uma pergunta pro dono da fábrica. Falou assim, mas você, 80 e poucos por cento da sua produção é de pinguim de geladeira. Você não acha isso um pouco brega? E ele, muito calmamente, respondeu para ela o seguinte: eu fabrico o que eu vendo, não vendo o que eu fabrico. Infelizmente, muitas empresas brasileiras, elas tentam vender o que elas fabricam. Elas não tentam modelar o seu produto para serem aceitos no mercado internacional. Daí a maior parte das dificuldades que nós temos, muitas vezes, de colocar o produto no exterior ou internacionalizar a sua empresa. É muito importante isso. Eu sei que muitas vezes, quando você começa com um negócio pequeno, é uma tendência normal que a gente se apaixone pelo negócio, se apaixone pela empresa e pelo produto e diga: esse sou eu, esse é o meu negócio e eu não mudo de jeito nenhum. Se você quiser, é desse jeito. Olha, por experiência, eu quero te dizer o seguinte: que no momento que você alcança determinado padrão, volume de vendas e etc e tal, e que o mercado te conheça, fica muito mais fácil você tentar convencer, de repente, a colocar até um pouquinho da tua personalidade do teu negócio para esses compradores, do que logo de cara você é uma pessoa que é desconhecida, que o teu produto, você não é uma marca multinacional e você querer que os outros se adaptem a você. Então, eu diria que depois do fator cultural, o muito importante é você ter uma mente aberta e flexível para aceitar novos desafios, porque realmente eles serão muitos. E quando você fala de Europa, ainda vamos dizer assim, a gente tem no nosso DNA, né, uma cultura bem misturada aqui no Brasil. A gente tem africanos, né, origem africana, temos muito sangue europeu girando entre nós, né? Mas e quando você fala de Ásia, que é uma coisa totalmente diferente, é outro mundo, a coisa fica um pouquinho mais acirrada, né? E você vai ter que se adaptar, porque hoje quem manda no mundo é a Ásia, né? A China na linha de ponta, aí depois há outros países que a gente costuma não levar muito em conta, mas você tem Taiwan, você tem
Tailândia, Vietnã, que vem despontando, né, em algumas indústrias. Então, esteja aberto, preparado para se adaptar às novas culturas. Tudo bem, e como eu faço para internacionalizar a minha empresa? Bom, tem diversos caminhos. Eu ah, indicaria como um primeiro caminho importante, fácil, é você buscar as câmaras de comércio, tá? Ou os departamentos de promoção comercial do país-alvo que você está mirando para fazer o negócio. Por exemplo, a Câmara Britânica, a qual eu tive o prazer de ser vice-presidente aqui em São Paulo durante muitos anos, ela tem um catálogo de empresas e de serviços que pode te aproximar de algumas oportunidades no Reino Unido, por exemplo. Então, por exemplo, em Londres, Manchester e outras cidades grandes do Reino Unido, você tem áreas específicas para o empreendedor em geral, né? Com benefícios fantásticos. Por exemplo, em Londres, um programa chamado Touchdown London, que ele oferece para empreendedores por um custo muito baixo mesmo, um hot desk, que basicamente é uma mesa que você pode utilizar em vários centros que eles têm espalhados em Londres. Você paga um valor muito pequeno. Eu não sei precisar exatamente o valor hoje, mas não passa, vamos dizer, de R$ 1.000, mil e poucos reais, para você ter uma mesa com internet, está cercado de outras empresas também dispostas a fazer negócios. Em 2 dias você abre uma empresa no Reino Unido, 2 dias. 2 dias, 48 horas você abre uma empresa e você já pode começar a operar de um hot desk, por exemplo, e já começar a fazer negócios. Terceira pergunta que sempre fazem, tá, mas qual o benefício eventualmente que eu tenho de ter uma empresa no exterior? Bom, é triste dizer isso, mas quando se trata de empresas estrangeiras comprando de empresas brasileiras 100% brasileiras, normalmente o nível de burocracia que é exigido, né, é muito maior do que uma empresa que tem base na Europa e em alguns outros lugares, entendeu? Existe uma premissa, uma ideia de que as empresas, não só brasileiras, mas latino-americanas como um todo, né, elas normalmente não entregam o que oferecem, tá? Então, isso, ao longo do tempo, com muitos insucessos, eu mesmo tenho clientes que já perderam centenas de milhares de reais com empresas que prometiam entregar o produto, aí muitas vezes o proprietário da empresa dizia: eu preciso de um pequeno adiantamento para mim desenvolver a minha produção e tal, e receber o adiantamento e não entregar o produto. Então, ao longo do tempo, isso foi causando, obviamente, uma desconfiança muito séria com relação a todos os exportadores brasileiros. Então, as dificuldades são muito maiores. Então, nesse caso, você ter uma base num país estrangeiro pode facilitar muito no sentido de que você pode fazer a venda, você pode fazer a parte comercial a partir desse escritório em Londres, tá? Ou eu digo Londres, ou pode ser em qualquer outro lugar da Europa, ou alguma jurisdição, vamos dizer assim, robusta, né? Reconhecida pela área de comércio exterior e tudo mais, e fazer um link, ou seja, a parte comercial é tratada no exterior, nessa jurisdição de primeiro nível, né? E o envio apenas é feito do produto de origem. Então, você tem uma empresa lá na Europa, em qualquer localidade, mas a empresa que fará o envio, que faz parte do mesmo grupo, da mesma estrutura, ela é daqui. Isso traz uma certa confiança para o comprador. Tá? Então, essa é uma das vantagens. Outra vantagem
é que essas localidades, normalmente, elas possuem muitas ferramentas de financiamento, de exportação, de acesso ao crédito, muito mais fáceis do que aqui no Brasil. Há um ditado, né, no mercado, que a gente sempre diz que o Banco do Brasil só empresta dinheiro para quem já tem muito dinheiro, né? Se você precisar fazer um financiamento de uma exportação, e você bater na porta do teu banco, você vai ver a dificuldade que é se você já não tiver o histórico. Mas aí fica aquela história assim, tá, mas se eu não tiver um primeiro impulso, como é que eu vou poder fazer a minha primeira exportação e ter um primeiro histórico? Então, fica um círculo, né? Você não consegue crédito porque você não tem histórico, você não tem histórico porque não consegue crédito. Então, é, lá fora você tem muito mais facilidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, basta você ter uma boa ideia, montar um bom plano de negócios, um elevator pitch, que é uma apresentação básica, né? Hoje está sendo muito substituído, hoje não, na verdade já há alguns anos, né? Tem sido substituído por aquelas pastas gigantes do plano de negócio, as reuniões super longas. Então, hoje mudou muito. Você leva um elevator pitch, que é basicamente um PowerPoint com algumas poucas páginas, e um booking, que é o book de apresentação, pode ser um bank book, né, normalmente, ou o próprio plano de negócios, que é um pouco mais simplificado, né, com projeções financeiras, etc., informações bem elaboradas, e você tem a oportunidade de sentar na frente do seu gerente ou de um investidor aí de um private equity ou um fundo de investimentos e poder tentar alavancar crédito para isso, tá? É isso, pessoal. Vamos avançar. Se você tem uma boa ideia, não tenha medo. Acho que essa é também uma boa recomendação. Não tenha medo. Mesmo que as pessoas digam que você é um maluco, uma maluca, não tenha medo. Porque as únicas pessoas que têm vantagens competitivas são aquelas que têm ousadia para buscar resultados, né? Como dizem por aí, o não a gente já tem, então vamos atrás do sim, tá bom? Vamos lá, força, fé e foco. Um abraço.